Olá e boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. É muito bom estar de volta para mais uma análise. Com certeza. Hoje o foco da nossa investigação é destrinchar detalhe por detalhe o recém-lançado informativo de jurisprudência número 878 do Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ. Exato. Esse documento tem a data de 24 de fevereiro de 2026 e traz decisões que, prometem reconfigurar totalmente a forma como o direito é cobrado em provas e concursos públicos daqui para frente. E a nossa missão principal com esta análise é traduzir as decisões das Cortes Superiores para um formato cristalino. É o conceito de direito sem juridiquês levado aos limites, sabe? Perfeito. Para quem acompanha a identidade visual do nosso material, aquele microfone no logotipo simboliza exatamente isso. A amplificação do conhecimento de forma limpa, direta e sem amarras. E o objetivo é ajudar a mente de quem estuda a absorver a essência das decisões, entender as razões jurídicas por trás de cada voto e eliminar a dependência daquela decoreba mecânica que, vamos combinar, costuma falhar no momento de tensão da prova. Falha muito. A decoreba vazia não sustenta uma questão discursiva mais complexa, por exemplo. Pois é. Mas antes de entrar no conteúdo pesado, é importante deixar um recado. Para quem quiser saber mais e melhor sobre os temas de hoje, com resumo escrito, palavras-chave, questões inéditas sobre o informativo, basta apoiar o nosso trabalho na plataforma do Apoia-se. Isso mesmo. Todo o material complementar está lá para fortalecer a preparação de quem nos escuta. E também não deixem de acessar a página no Instagram, é @informativo-sem-juridiquês. Todos os links estão na descrição dessa análise. O material escrito é o complemento perfeito para o áudio. Sim, e a regra para o nosso bate-papo de hoje é rigorosa. Todos os julgados deste informativo serão dissecados. Nós agrupamos os temas por afinidade jurídica para facilitar a construção do raciocínio mental. Uma organização essencial para não virar bagunça na cabeça de quem está ouvindo, né? Exatamente. E um aviso importante para a galera que está com o caderno de anotações aberto agora. A nossa dicção será a mais pausada e clara possível. O foco na dicção clara das palavras é proposital, para que não haja confusão entre os ouvintes na hora de anotar um número de lei ou um conceito técnico. A clareza é a nossa maior aliada hoje. Podemos começar? Vamos lá. Começando pelo campo do direito processual penal e direito digital. Temos uma decisão da sexta turma no agravo regimental no habeas corpus número 1.014.212 do Espírito Santo. É um julgado que praticamente decreta o fim da era do print como prova absoluta. É uma mudança de paradigma enorme. O tribunal fez uma incursão muito profunda na natureza da prova digital e no conceito de cadeia de custódia. Explica melhor essa questão da fragilidade da prova digital. Porque hoje em dia todo mundo tira print de tudo, né? Pois é, mas o ambiente virtual possui uma fragilidade intrínseca. O dado digital é puramente imaterial. Ele tem uma volatilidade extrema. Na prática forense, isso significa que um arquivo eletrônico, seja uma foto, um vídeo ou um histórico de mensagens de aplicativo, pode ser facilmente alterado, editado. Ou até forjado do zero, certo? Exato. Forjado do zero sem deixar qualquer rastro que o olho humano consiga detectar. Uma simples captura de tela, o famoso print, não carrega os metadados necessários para provar que a conversa original não sofreu manipulação prévia. Essa exigência do STJ levanta uma questão prática imediata sobre a validação desse material em um processo. O tribunal destacou a importância de uma ferramenta específica para contornar essa volatilidade que é o código hash. Como essa tecnologia se traduz em segurança jurídica dentro de um processo penal, onde a liberdade de alguém tem julgo? O código hash atua como uma impressão digital criptográfica de um arquivo eletrônico. Ele é gerado por um algoritmo matemático complexo. A característica fundamental dele é a sensibilidade absoluta. Sensibilidade em que sentido? No sentido de que se uma única letra for apagada de um documento de texto, ou se um único pixel invisível for alterado em uma imagem, o código hash resultante será radicalmente diferente do código original. Entendi. Fica impossível esconder a alteração. Exatamente. Portanto, ele funciona como um selo técnico de integridade. Ele atesta que o arquivo extraído pela autoridade policial no momento da apreensão do celular, por exemplo,
é milimetricamente idêntico àquele que está sendo analisado pelo juiz muito tempo depois. O cenário que se desenha, então, é de uma exigência técnica inegociável. Vamos imaginar a situação de prova. A acusação apresenta capturas de tela de um aplicativo de mensagens. A defesa impugna o material alegando possível adulteração. E não existe esse código hash atrelando a imagem ao arquivo original. Qual é a consequência processual imediata estabelecida pela sexta turma? A consequência é a obrigatoriedade da perícia técnica complementar. O STJ foi taxativo. Havendo dúvida razoável sobre a integridade e autenticidade da prova digital e na ausência do código hash ou de uma cópia forense integral, a realização de perícia não é uma mera faculdade do juiz. Não é um favor. Não é um favor nem um excesso de cautela. É um imperativo legal. O processo penal contemporâneo não admite condenações baseadas em materialidade digital que carece de comprovação técnica objetiva e auditável. E um desdobramento estratégico desse entendimento, pensando com a mente de quem elabora questões de concursos, é a inversão mental da responsabilidade probatória. Fica muito claro que o ônus de provar a integridade, a rastreabilidade e a reprodutibilidade da prova digital recai integralmente sobre o Estado. Totalmente. A acusação não tem mais o conforto de simplesmente juntar imagens soltas aos autos e presumir a autenticidade delas. O Estado precisa garantir a lisura da cadeia de custódia desde a coleta até a valoração da prova. Se o material digital não possui certificação, qualquer medida cautelar gravosa fundamentada exclusivamente nele como uma prisão preventiva ou uma busca e apreensão passa a sofrer de uma fragilidade estrutural severa. Correto. Correto. O alicerce da medida desmorona. Muito interessante. E essa frieza matemática, exigida para lidar com dados digitais, contrasta duramente com o que o tribunal enfrenta na esfera civil. Passando agora para a análise da responsabilidade civil, a quarta turma julgou recentemente 2 casos que tramitam em segredo de justiça. São situações onde a frieza não tem espaço e o que dita a regra é a dor humana insuportável. São casos muito sensíveis. O primeiro desses casos envolve a quebra do dever contratual de guarda e tutela por parte de uma instituição de ensino. Trata-se do homicídio de uma adolescente durante uma excursão escolar. Um evento de extrema gravidade. No âmbito jurídico, o debate central recai sobre a natureza e a quantificação da reparação por essa perda inestimável. O STJ reafirmou a tese de que o dano moral suportado pelos pais em decorrência da morte violenta de prole, que estava sob a guarda de terceiros, é presumido. É a aplicação clássica do dano moral in re ipsa. Perfeitamente. A dor é inerente ao próprio fato, dispensando qualquer necessidade de os genitores produzirem laudos ou provas de que sofreram abalo psicológico. A instituição de ensino, ao falhar no dever de segurança assumido no momento em que a aluna embarcou na excursão, atrai para si o dever automático de indenizar. O ponto de maior tensão nesse julgado, no entanto, não foi o reconhecimento do dano em si, mas a calibração do valor indenizatório. Existe um parâmetro histórico na jurisprudência do STJ que costuma balizar as indenizações por morte de familiar entre 300 e 500 salários mínimos. Sim, é uma faixa que o tribunal costuma usar para manter uma certa uniformidade. Só que o tribunal de origem, seguindo essa lógica de teto ou jurisprudencial, havia fixado a condenação em R$400 mil. Mas o STJ interveio e restaurou o valor estipulado na primeira instância, elevando a cifra para R$1 milhão. Quais foram os fundamentos para essa quebra de paradigma? O tribunal demonstrou que a jurisprudência não opera como um cardápio fixo de restaurante. Não é uma tabela de preços inegociável para o sofrimento humano. Aqueles 300 a 500 salários mínimos servem apenas como um norteador para casos cotidianos de responsabilidade civil. E o que tirou esse caso do cotidiano? 2 variáveis excepcionais justificaram a majoração. A primeira foi a gravidade extraordinária do evento danoso. Um assassinato brutal dentro do contexto de uma atividade escolar extra-classe, onde a expectativa de segurança, a confiança depositada pelos pais,
é altíssima. A segunda variável foi a elevada capacidade econômica da instituição demandada. Fica evidente que a resposta jurídica precisa ser proporcional não apenas à dor causada, mas também ao poderio financeiro de quem causou o dano. A indenização precisa cumprir o papel pedagógico e punitivo. Se for um valor baixo para os padrões da empresa, não surte efeito. Exatamente. O STJ reconheceu a impossibilidade material de precificar a perda de uma vida de forma exata, mas deixou muito claro que fixar um valor padronizado diante de circunstâncias tão extremas seria uma nova ofensa à dignidade das vítimas. A excepcionalidade dos fatos exige uma resposta jurisdicional igualmente excepcional. Ainda dentro da quarta turma e também em segredo de justiça, temos um segundo julgado envolvendo responsabilidade civil no setor da saúde. O caso trata de um recém-nascido que adquiriu uma infecção hospitalar logo após o parto. Isso resultou em sequelas irreversíveis. Como a Corte Superior delineou a responsabilidade da unidade de saúde nessa situação específica? A decisão reforça o entendimento consolidado de que a responsabilidade do hospital, em casos de infecção hospitalar, possui natureza objetiva. Ela é amparada pelas regras de proteção ao consumidor. Ou seja, não precisa provar que o médico errou. Isso. A análise afasta completamente a necessidade de discutir culpa, imperícia ou negligência da equipe médica nos protocolos de higienização. O simples fato de a infecção ter sido contraída durante a internação gera o dever de indenizar, pois o dano está intrinsecamente ligado ao risco da própria atividade hospitalar prestada. E a resposta jurisdicional aplicada não se limitou a um montante fixo de reparação moral. O STJ aplicou o princípio da reparação integral do dano na plenitude, garantiu o direito fundamental ao custeio vitalício de todo o tratamento médico necessário, além de uma pensão. O sistema jurídico atua para prover a subsistência e a dignidade continuada de quem sofreu um prejuízo permanente por uma falha no serviço essencial. Garantir apenas o dano moral seria insuficiente diante das despesas contínuas com cuidados especiais que as sequelas irreversíveis impõem. A imposição do custeio de tratamentos e da pensão vitalícia assegura que o ônus financeiro da tragédia seja suportado por quem assumiu o risco da atividade financeira. E não pela família da vítima. Exatamente. É a essência do risco do empreendimento. Essa busca por efetividade nas decisões nos leva diretamente ao nosso próximo tema, adentrando o direito processual civil e previdenciário. O Superior Tribunal de Justiça, atuando sobre a sistemática dos recursos repetitivos, julgou o tema 1081. A controvérsia girava em torno do instituto da remessa necessária nas demandas previdenciárias. Esse é um tema de altíssima incidência em provas. Sim, e tá deixar claro para quem anota, a lei processual exige que sentenças proferidas contra a fazenda pública passem por um duplo grau de jurisdição obrigatório, a menos que o valor da condenação seja claramente inferior a 1.000 salários mínimos, conforme o artigo 496, parágrafo 3º, inciso 1 do Código de Processo Civil. O gargalo processual ocorria quando a sentença não determinava um valor fixo em moeda, mas estabelecia os parâmetros para o cálculo. O problema prático nas instâncias inferiores era a indefinição sobre o conceito de sentença ilíquida. Havia uma hesitação constante em dispensar a remessa necessária quando o juiz não escrevia o valor exato na sentença. Isso acabava travando milhares de processos de segurados no aguardo de uma revisão obrigatória inútil. Mas o STJ adotou uma postura bem pragmática para destravar o sistema, certo? Muito pragmática. Através da relatoria do ministro Og Fernandes, a tese firmada estabelece que, se o montante da condenação puder ser aferido por meros cálculos aritméticos baseados nos parâmetros já fixados na própria sentença,
a decisão possui liquidez material. O raciocínio é que não há necessidade de instaurar uma fase complexa de liquidação de sentença, se basta aplicar as regras matemáticas determinadas pelo juiz sobre os meses de benefício atrasado e o resultado projetado fica com segurança abaixo do limite legal, a remessa necessária está dispensada. É uma vitória imensa para a celeridade processual. Permite que benefícios previdenciários cheguem mais rápido a quem precisa, sem esbarrar em burocracias de proteção ao erário em casos de baixo valor. A liquidez não exige um número fechado, mas a determinabilidade do valor através de operações de soma e multiplicação simples. Maravilha! Ainda na intersecção entre o direito previdenciário e tributário, a primeira sessão trouxe um julgado que é um verdadeiro prato cheio para as bancas examinadoras. Ele ilustra perfeitamente o funcionamento do sistema brasileiro de precedentes. Trata-se da incidência da contribuição social patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas. Essa mudança pegou muita gente de surpresa, mas tem uma lógica institucional forte por trás. Historicamente, o STJ mantinha uma jurisprudência defensiva de que essa verba possuía caráter indenizatório e, portanto, não deveria sofrer a incidência da contribuição, o que forçou o tribunal a mudar de postura e realizar o juízo de retratação neste informativo. O mecanismo que forçou essa virada jurisprudencial foi a submissão do STJ às teses de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o STF. O STF, ao analisar a mesmíssima matéria sobre o enfoque constitucional no tema 985, concluiu em sentido diametralmente oposto. A Suprema Corte definiu que o terço constitucional de férias gozadas possui natureza remuneratória. Exatamente. E sendo remuneratória, é legítima a incidência da contribuição social a cargo do empregador. Diante dessa tese vinculante do STJ, o STJ não teve alternativa senão adequar o próprio entendimento. O juízo de retratação realizado pela primeira sessão pacificou a questão, alinhando a jurisprudência infraconstitucional à diretriz constitucional. Para a resolução de provas objetivas, esse é o tipo de atualização que costuma ser cobrada exaustivamente. Exige atenção redobrada à nova natureza jurídica reconhecida à parcela. O sistema de precedentes vinculantes força essa harmonização. A resistência das cortes superiores em manter entendimentos divergentes gera insegurança jurídica e uma proliferação absurda de recursos. Ao realizar o juízo de retratação, o STJ fecha as portas para discussões contrárias nas instâncias ordinárias. Entrando agora no que podemos chamar de pinceladas estratégicas deste informativo. Temos decisões rápidas, porém de imenso impacto no radar, começando por um conflito de competência julgado pela primeira sessão, envolvendo o desastre ambiental do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. A definição de competência em desastres de proporções continentais é sempre um emaranhado processual. A primeira sessão determinou que a Justiça Federal é o juízo exclusivamente competente para processar e julgar as demandas relacionadas ao Programa Indenizatório Definitivo, o PID. E essa exclusividade se justifica para manter a coesão no tratamento das indenizações, não é? Especialmente porque todo o programa está atrelado ao acordo de repactuação que tramita sob a supervisão do próprio STF. Exatamente para evitar decisões conflitantes em diferentes comarcas estaduais. Outro caso que merece destaque pela peculiaridade ocorreu na quinta turma, envolvendo a seara penal e o estelionato previdenciário. O enredo envolve a celebração de um casamento civil, perfeito no papel, mas completamente forjado na realidade das intenções. O famoso casamento de fachada. O matrimônio foi contraído com o propósito exclusivo de garantir o recebimento futuro da pensão por morte de um segurado. E o julgado ilustra o princípio da busca pela verdade real no direito processual penal, em contraposição à mera verdade formal dos documentos. Sim. A roupagem lícita de uma certidão de casamento não tem o condão de blindar uma conduta intrinsecamente fraudulenta. A investigação conseguiu demonstrar que o ato civil foi utilizado como um mero instrumento, um ardil, para induzir a administração previdenciária a erro e lesar os cofres públicos. Caracterizando plenamente o crime de estelionato. Sem sombra de dúvida. E para encerrar a parte técnica do nosso mergulho profundo, vamos acionar o radar de concursos para observar as afetações recentes.
São aquelas controvérsias que o STJ acabou de selecionar para julgar sobre o rito dos recursos repetitivos e que fatalmente ditarão os gabaritos das provas no futuro próximo. O primeiro deles é o tema 1408 da primeira sessão. Esse tema vai debater a legitimidade ativa sindical. O cerne é definir se o sindicato possui legitimidade extraordinária, atuando como substituto processual para a propor ação civil pública cobrando eventuais diferenças de repasses do antigo Fundef ou do atual Fundeb. A decisão vai impactar diretamente a forma como os recursos vinculados à educação básica são fiscalizados e cobrados coletivamente pelas entidades de classe representativas dos professores. O segundo tema em destaque é o 1409, afetado pela Corte Especial com um potencial de impacto gigantesco na vida econômica das empresas e nas execuções civis. O tribunal vai pacificar a interpretação do artigo 866 do Código de Processo Civil, definindo a natureza da penhora de faturamento. A grande dúvida que o STJ vai responder é se essa penhora é uma medida excepcional, admitida apenas quando esgotadas todas as outras vias, ou se ela possui caráter prioritário na ordem de constrição de bens. O debate evidencia a colisão frontal entre dois princípios fundamentais da execução. O princípio da menor onerosidade para o devedor, que busca garantir a sobrevivência da empresa, e o princípio da efetividade máxima da execução, que busca satisfazer o crédito da forma mais rápida possível. A tese a ser fixada vai ditar o compasso das execuções empresariais no país inteiro. O terceiro ponto de atenção máxima no radar é o tema 1410 da primeira sessão, que aborda a prescrição em relações de trato sucessivo contra a fazenda pública. A situação fática envolve, por exemplo, o caso de não implementação de um adicional por tempo de serviço no contra-cheque ao longo dos anos. A questão submetida ao STJ é se a prescrição do fundo de direito depende de uma negativa expressa e formal da administração pública ou se a simples omissão contínua já deflagra o início da contagem do prazo prescricional. A administração possui força para fulminar o direito de ação com o tempo, ou se o relógio da prescrição só começa a correr a partir do momento em que o poder público profere um ato administrativo negando frontalmente o direito. É uma matéria central para o direito administrativo sancionador e para a defesa do erário. E como um bônus para a galera que acompanha os concursos nas esferas federais e na região norte do país, a primeira sessão também afetou recursos para decidir sobre o direito ao pagamento retroativo de diferenças salariais para os servidores do extinto território de Rondônia. A controvérsia envolve os servidores que optaram pela transposição para os quadros da administração federal. O STJ vai definir se os valores retroativos são devidos e, em caso positivo, qual deve ser o termo inicial para o cálculo desse passivo. Muitas novidades no horizonte. Observando o panorama de todos os julgados analisados nesta investigação, desponta uma lição clara sobre o atual estado da jurisprudência nacional. Com certeza. O sistema de justiça opera sob uma tensão constante entre dois extremos. Em uma ponta, depara-se com uma necessidade de uma sensibilidade imensa, quebrando tabelas e parâmetros frios para quantificar o imensurável, como a fixação de indenizações milionárias pela perda de uma vida em ambientes de suposta segurança. Como vimos no caso da escola. Exato. Na outra ponta, o mesmo sistema de justiça precisa encarnar uma frieza matemática e algorítmica implacável, exigindo códigos hash e perícias complexas para impedir que cidadãos sejam condenados com base em provas digitais efêmeras e manipuláveis. A magistratura contemporânea exige a habilidade de transitar entre a empatia profunda no direito material e o rigor tecnológico absoluto no direito processual. Uma reflexão formidável para coroar nossa análise. E partindo dessa exigência de rigor tecnológico para as provas digitais, fica aqui um pensamento final para manter o raciocínio crítico em movimento. Se hoje as cortes superiores já precisam intervir de forma tão enérgica para invalidar capturas de tela e exigir identificadores criptográficos em conversas de texto como o sistema probatório vai sobreviver à avalanche iminente da inteligência artificial generativa? É a grande pergunta da década. Quando vídeos perfeitamente falsificados, áudios clonados com precisão absoluta e documentos digitais hiperrealistas se tornarem ferramentas triviais na palma da mão de qualquer pessoa,
como a balança da justiça conseguirá separar o fato concreto da ficção digital. Se os próprios peritos encontrarem limites na detecção da fraude, o conceito de verdade material estará prestes a enfrentar um dos maiores testes de resistência da história do direito. Fica a provocação. Nós agradecemos profundamente a audiência e a companhia atenta em mais esta investigação focada no direito sem juridiquês. Continuem avançando nos estudos, cultivem a curiosidade em cada leitura e mantenham o foco não apenas nas regras, mas nos porquês estruturais de cada decisão. Até o nosso próximo encontro.